Abençoado pelo Brasil. You know, we sometimes have a wrong idea of ministry in the body of Christ. Às vezes nós temos um entendimento sobre ministério em relação ao corpo de Cristo. When we look at the book of Ephesians and chapter 4, Mas quando nós olhamos o livro de Efésios no capítulo 4, we see in verse 11 the five gifts. nós vemos no capítulo 4, versículo 11, alguns dons. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Apóstolo, pastor, evangelista, profeta, mestre. And then we think, okay, so that is the real ministries, and the rest is sort of just like, it's detail. E aí a gente pensa, então esse é o real ministério, o resto é tudo detalhe. But the body of Christ doesn't work like this. Mas o corpo de Cristo não funciona dessa maneira. Because when we look in the book of Romans, chapter 1, Porque quando nós olhamos o livro de Romanos, no capítulo 1, we see that Paul spoke to the Roman believers, he wrote to them. nós vemos que Paulo ele escreve aos cristãos de Roma. He said to them, I cannot wait to come to you because I have spiritual gift that I want to give to you. E ele diz, olha, eu mal posso esperar de chegar até vocês porque há um dom espiritual que eu quero compartilhar com vocês. But then he almost interrupts himself. Mas é interessante que Paulo ele interrompe a si mesmo. And he says, that is that I also may be blessed by your faith. E aí ele fala, e também que eu também possa ser abençoado pela fé de vocês. Now, who was this man who said this? Quem é esse homem que diz isso? Did he have an important gift for the body of Christ? Será que ele tinha algum dom especial para o corpo de Cristo? This was the apostle Paul, Esse é o apóstolo Paulo, the apostle to the Gentiles. o apóstolo aos gentios. And if you look at this apostle, you would say, well, he's going to bless me. I can't bless him. Então, se você olhar para ele, você vai falar, nossa, ele vem me abençoar, mas como que eu posso abençoar ele? How can I bless Paul? Paul must bless me. Como que eu posso abençoar Paulo? Paulo que pode me abençoar. But Paul understood the body of Christ. Mas Paulo, ele fala o corpo de Cristo. He knew that Christ was in every single believer. Dessa forma, porque ele sabia que Cristo, ele habita dentro de cada cristão. And what is the one great gift in the body of Christ? E que esse é o grande presente para o corpo de Cristo. Who is the one great blesser, the one who blesses? Aquele abençoador, o maior abençoador, aquele que realmente nos abençoa. Jesus Christos. Jesus Cristo. Cristo. He is the one who blesses. So I have been blessed. Brazil É has ele que blessed nos me. abençoa. Even this morning I was blessed. E o Brasil tem me abençoado. Cristo está me abençoando aqui, mesmo esta manhã. My brother Walter and his wife this morning, they blessed me. Meu irmão Walter e a sua esposa me abençoaram. When I walked out my room, I got these lovely, friendly Jesus smiles. Assim que eu levantei e saí do meu quarto, eu vi um sorriso muito amigável, amoroso de Jesus. And they served me with breakfast. E eles me serviram com um café da manhã. More importantly, they served me with love. E o mais importante, eles fizeram isso com amor. The love of Christ. O amor de Cristo. I cannot speak much Portuguese. I can say oi and olá, but if that is Portuguese, even maybe it's Spanish. Eu não sei falar português, todo o meu português é oi, olá, mas talvez nem seja português, talvez seja espanhol, não sei. But my heart understands the language of love. Mas o meu coração entende a língua do amor. And in Brazil, I've received a lot of that. E aqui no Brasil eu tenho recebido muito amor. But I have a word for you this morning. Mas essa manhã eu trago uma palavra para vocês. Before we get into the Bible, I have a word on my heart for you. A Antes de word. nós estudarmos a Bíblia, há uma palavra que Deus colocou no meu coração para dizer antes para vocês. You represent a very small part of this great nation. Vocês representam uma pequena parte de uma grande nação. But I want to tell you, Mas eu quero falar para vocês. as we were singing, God gave me a word in my heart that I must give you. No momento que nós estávamos louvando ao Senhor, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu preciso entregá-la para vocês. And the word is this: A palavra é essa. Brazil, Brasil, do not say in No. your heart, não diga no seu coração, I am the least in Israel.
Eu sou o menor aos olhos My de family Deus. is the least in Israel. E nem a minha família é a menor aos olhos And de I am Deus. the least in my E family. que eu sou o menor da minha família. God is saying, the Lord is with you, you mighty warrior. Porque o Senhor diz a vocês, o Senhor é contigo, varão valoroso. Who, like I said earlier, who is the one who blesses E us? como eu disse antes, quem é aquele que nos abençoa? The Christ who is in you Cristo em você. is the same Christ who is in every other believer in every other nation in the world. É o mesmo Cristo em cada cristão, em cada canto do mundo. Yes, it's true. Jesus comes through everyone differently. É verdade que Deus ele fez cada um de forma diferente. And even through every nation differently. E mesmo cada nação é diferente. The rainbow has many colors, right? Você olha para um arco-íris e você vê tantas cores nele. So Brazil, you must shine brightly E o Brasil ele vai brilhar à luz de Cristo. with Christ in you. Amen. Jesus em você vai ser brilhado e mostrado. And this morning we are going to talk about this specific thing of the growth of the seed of Christ. Essa manhã nós vamos falar sobre esse tema específico, o crescer da semente de Cristo. So what did God say to Abraham? O que Deus falou para Abraão? In you and your seed, all the nations of the earth will be blessed. Em você todas as nações da terra serão abençoadas. Can I ask Germany to please stand up? I ask Germany to stand Eu up. posso pedir para a Alemanha se levantar. Can I ask Canada to stand up, please? E eu posso pedir para o Canadá se levantar, por favor. Anyone here who is not from Brazil? Alguém aqui que não é do Brasil, não nasceu no Brasil? What nation do we have there? Honduras. Honduras. Fantastic. Let's give Maravilhoso. Honduras está de your pé. from Ecuador. Equador. Any other nation? Alguma outra nação aqui essa manhã? Who's that? Honduras? Canada. Yes, Canada, Germany, Honduras. Equador. Ecuador, Honduras. Honduras. Right. Can I ask you other nations? Have you been blessed by Brazil? Have you? Amen. Thank you. You can sit down. Então eu perguntei para eles, para essas nações, vocês foram abençoadas no Brasil? E todos falaram sim, nós somos. The nations have been blessed by you. As nações já têm sido abençoadas por você, Brasil. Abraham, in you all and your seed, all the nations of the earth will be blessed. Novamente eu vou repetir, Abraão, através de você todas as nações da terra serão abençoadas. And now we're going to talk about the increase of the blessing. Maybe we can call my sermon the increase of the blessing. E agora nós vamos falar sobre o crescimento dessa bênção. Talvez seja o tema da mensagem de hoje, o crescimento da bênção. How to be a greater blessing. Como ser uma bênção maior. Okay. So I'm going to show you very practically and specifically Eu gostaria de mostrar para vocês algo muito específico e muito prático. how the increase of the blessing works practically. Como que nós podemos aumentar essa obra, né, de bênção? In the individual, in the family, in the church. Individualmente, In the body of Christ. como igreja, como corpo de Cristo, na família. So in Galatians 3, Paul makes it very clear that the seed, Em Gálatas 3, Paulo deixa muito claro que a semente, he quotes to the Galatians, he said, God said, in you and your seed, all the nations of the earth will be blessed. e ele fala, olha, em você todas as nações da terra serão abençoadas. And then he says, not seeds, plural, but seed, singular. E ele não usa sementes no plural, mas ele usa semente no singular. And then he says, the seed is Christ. E essa semente é Cristo. So maybe I can take anyone here. That brother. My brother with all the joy of the Lord. Fernando. Fernando. Eu vou pegar esse irmão cheio da alegria do Senhor aqui. Fernando, come and stand here. Eu quero que você venha. We'll just take an example.
Okay, É um exemplo. Now the example that I took is quite a solid example. You know, it's a big example. Eu vou pegar um exemplo bem robusto para você. Maybe I should have taken someone petit, you know. Talvez eu but- tinha que pegar but I alguém think mais Fernando will be a good menorzinho, né? example. Mas vamos usar esse exemplo robusto mesmo aqui. So when you look at Fernando, he's a strapping, solid guy. Quando você olha para o Fernando, você vê que ele é um Okay. homem muito sólido, né? But what is the secret of this man's life? Mas qual é o segredo da vida desse homem? What is special about this man? O que é especial sobre esse homem? There's someone who lives inside here, É algo que fica aqui dentro. and there's a potential inside here Há um potencial maravilhoso aqui dentro. that is amazing. E é maravilhoso. Amazing. And who knows what can happen with that seed inside here? E quem pode dizer agora o que vai acontecer com a semente que está plantada aqui dentro? Who knows where the life in that seed will take this vessel? Quem pode Who knows? dizer agora que onde essa Who can say? semente plantada ali dentro vai levar esse vaso? You know, if you take a little flash drive, Se você pegar um pendrive, what is the max that we have now for flash drives? How many gigabytes or whatever? Somebody quantos tell me. gigabytes tem num pendrive agora o máximo? How many? 8. 8 gigabytes? Okay, so let's say you have this little flash drive. How many Bibles can you get on an 8 gigabyte flash drive? do you Então, think? por exemplo, você tem um pendrive com 8 gigabytes e quanto você pode armazenar lá dentro? I think hundreds of thousands of Bibles on that, maybe millions. Centenas ou milhares de Bíblias você pode armazenar nesse So pendrive. do not look at the flash drive. Mas você então não deve olhar para o pendrive Look em at si, the capacity within the flash drive. mas para a capacidade Thank you, Fernando, que for your dentro blessing, do brother. pendrive. Thank you. You can say Muito thanks. obrigado, Fernando. So this is what I want to talk to you about. I want to talk to you about the potential of the seed within you. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã, sobre o potencial da semente que habita dentro de você. We are going to talk about the unlocking of the treasure within. E a gente vai falar como que acontece esse destravado tesouro que há dentro de você. How is that treasure within you unlocked? Como que esse tesouro que habita dentro de você pode ser solto? So that the nations can be blessed. Pode ser liberado de modo que todas as nações da terra sejam abençoadas. No, Albert, you misunderstand. Não, Albert, você não entendeu. No, I just have my little place in São Paulo, my little house, Eu tô bem feliz, acomodado na minha casinha em São Paulo. my Albert. little family, A minha família. us four and no more, Então tudo aquilo que eu tenho e faço já é suficiente. my cat and my budgie, Eu tenho um gato, and my little garden. eu tenho um jardinzinho. I'm not thinking of blessing the nations. Eu não estou pensando tão grande em abençoar as nações. Remember the promise. Mas você tem que se lembrar da promessa. And you and your seed, all the nations of the earth will be blessed. A semente que habita em você é uma semente para abençoar todas as nações da terra. So I'm going to ask you this morning to expand your thinking a little bit. Então, o que Okay, eu please. desejo é que você possa expandir o seu pensamento essa manhã um pouquinho, por favor. Think a little bit wider. Let's see what the Word of God tells us about the growth of the seed. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre o crescimento dessa semente. Okay. In John 7, verse 38. Em João, capítulo 7, versículo 28. 38. É 38. So we're going to go through many texts in the Bible all over, but we will have one specific passage. Nós vamos olhar vários versículos da Bíblia essa manhã. If you want to. Thank you so much. Obrigado, amigo. Muito bem. So in John 7, and if you can follow, but if you can't follow, just listen. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas se você não quiser, não tem problema, você pode ouvir. So Jesus said, Jesus disse, he makes this statement. He says the following. Look at your Bibles and see if your Bible also says what my Bible says. veja se a tua Bíblia diz o mesmo que a minha Bíblia diz, em João 7:38. Okay. It says in verse 38, all pastors, evangelists, and
Don't worry, you'll see what you'll see. Okay. It says, all pastors, evangelists, and preachers that believe on me. Todos os pastores, pregadores, evangelistas que acreditam em mim. Does it say that Fala isso na sua Bíblia, gente? in your Bible? Não. So you think I have a South African weird translation here? Será que a minha tradução sul-africana ela é diferente da de If vocês? you have a pen or a pencil, write in there your name. Então eu quero que se você tem uma caneta, escreve aí o seu nome. Your name? Write your name Yes. there. He that believes on me. Então escreve o seu nome. Aquele que crer em mim. Quem crê em mim? The one that believes on me. Escreve o seu nome. Quem crê nele? Fernando. Fernando. Walter. Walter. That believes on me. You. Aquele que crê em mim. Você. Coloca o seu nome. Você. Now what does he say? What is the promise? E qual é a promessa? O que segue isso? As the scripture has said, Como as escrituras dizem, out of his belly shall flow rivers of living water. do seu interior fluirão rios de água viva. Amen. Amém? Is that promise for only pastors and evangelists and preachers and teachers? Essa é uma promessa para professores, pastores e evangelistas apenas? Or is it for you? Ou é para você? That's easy, right? Not difficult. I Não é mean, uma pergunta difícil, não é que eu estou fazendo. Jesus made no exceptions. Então Jesus ele não faz a acepção. Everyone that believes on me, Todo aquele que crê em mim, streams of living water will flow from your innermost being. rios de água viva fluirão do seu interior. And then verse 39 says, and then he was speaking concerning this of the Spirit. He spake of the Spirit, which they that believe in him should receive. Versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Is the Spirit in you? Então, o Espírito Santo habita em você. Did the Spirit come to visit you like the prophets in the Old Testament? Será que esse Espírito ele vem de vez em quando só para visitar você como ele fazia com os profetas no Antigo Testamento? And the word of the Lord came to Jeremiah. E a palavra do Senhor veio a Jeremias. And the word of the Lord came to Isaiah. E a palavra do Senhor veio a Isaías. And the word of the Lord came to Ezekiel. E a palavra do Senhor veio a Ezequiel. And the Spirit of the Lord came to Fernando. E a And the palavra- word of the Lord came to Fernando. Do Senhor veio ao Fernando. And he did not leave. E ele não partiu. Sorry, Fernando, for picking on you a little bit. Desculpa, Fernando, por usar você como exemplo hoje a pregação inteira. The Spirit came and he did not leave. Então, o Espírito veio e não foi mais embora. He's with you all the time. O Espírito agora está com você o tempo todo. You did not walk through those doors to come and meet the Spirit here. Você que entrou entre aquelas portas, você não encontrou o Espírito aqui. You brought the Spirit with you into this building. Você trouxe o Espírito ao entrar nesse prédio. Okay. So here's my question for you. Então aqui vai a minha pergunta para você. Answer honestly. Responda honestamente. Do we see this in the body of Christ? Perdão. Nós vemos isso no corpo de Cristo? That all the believers around us, we just hear how they speak the word of God with authority from their heart. Que nós vemos isso, todos os cristãos aqui falando a palavra de Deus do seu coração, porque o Espírito direciona assim. Do we see this as a general truth? Do we see this, you think? É dessa forma que nós vemos essa manifestação do Espírito? Answer that question in your heart and let's go a bit deeper. Sorry. Answer that question, and as you do that, let's go a little bit deeper. Então responda essa pergunta no seu coração, e à medida que você vai respondendo, nós vamos nos aprofundando. Let's go to my favorite verse about the church life in the New Testament. E agora nós Bible. vamos ver o meu versículo favorito em relação à vida da igreja. So there's a command in Colossians 3 verse 16. Há um mandamento no livro de Colossenses para nós. And now remember, this verse is connected with John 7:38 and 39. E não quero que vocês esqueçam que o versículo que nós vamos ver agora está ligado a esse versículo no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. How many of you have noticed that the Bible is a hyperlinked text?
Quantos de vocês já percebeu que a Bíblia é um livro que todos os textos estão interligados? It's hyperlinked. Amen. I Está see. hiperligado. Brother Walter says, yes. There are so many cross references, so many things. Há muitas referências cruzadas, nós podemos estudar o mesmo tema em vários lugares. So here's maybe a connection that you've never seen. I want to show you the connection. Talvez hoje eu vou compartilhar uma conexão que você ainda não percebeu. He that believes in me, Aquele que crê em mim, out of his innermost being, do seu interior, will flow rivers of living water. fluirão rios de água viva. Colossians 3 verse 16. Let 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in all pastors richly. Colossenses 3,16, que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Does it say that? Ou, ricamente nos pastores. É só os pastores que fala lá? What does your Bible say? Does it say, let the word of Christ dwell richly in all you pastors? O que a palavra de vocês diz em Colossenses 3,16? So sorry, that was only for Albert and Celso and maybe, I don't know who else here, eh? Será que está escrito lá? É só para o Albert e para o Celso. Is that true? É verdade isso? You see how we must be careful how we read the Bible. Então nós temos que prestar atenção em como nós lemos a Bíblia. Let the word of Christ dwell in you richly, in you richly, in you richly, in you. Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. It's for you. Porque ela é para você. The command is for you. A palavra é para você. The promise is for you. A promessa é para você. The blessing is for you. A bênção é para você. And then it says, speak to one another. E então nos fala, falem um ao outro. In hymns and songs and psalms and spiritual songs. Com hinos e cânticos e cânticos espirituais. What is that? It is the language of love. Hymns, spiritual songs. O que ele quer dizer? Salmos, hinos, cânticos espirituais é uma linguagem de amor. Because the word of Christ is about our beloved. Porque a palavra de Deus ela habita ricamente dentro de nós. So I want to ask you a question. Então eu quero fazer uma pergunta para vocês. How many of you know Matthew here? Quantos de vocês conhecem o Matt? How many of you know Mayara? Quantos de vocês conhecem a Mai? Is it difficult for Mayara to speak about Matthew? Do we have to tell her all the time? Can't you tell us a little bit about Matthew? Say a few things about him. Será que é difícil para Mayara falar alguma coisa do Matt? Ai, Mayara, por favor, fala alguma coisa do Matt. Or do you sometimes have to tell her, Mayara, maybe we can do another topic than Matthew? Ou será o contrário? Mayara, será que você pode falar sobre alguma outra coisa que não seja o Matt? And Matthew about Mayara. Matthew about Mayara. Se você perguntar para o Matt, fala alguma coisa da Mayara. I only knew him for a few minutes from the airport and already I knew about Mayara. Então eu conheci ele por alguns minutos quando ele me pegou no aeroporto e eu já sabia quem era Mayara. Why is that? Why? Por quê? Por que será? O que será que aconteceu isso? Because it's the language of love. You understand? Porque isso está no coração dele, é uma linguagem de amor. When the word of Christ dwells in you richly, que a palavra de Deus ela habite ricamente no seu coração. I want to speak about Jesus with my brother Celso. Eu quero falar sobre Jesus com meu amigo Celso. The living water flows. It wants to flow. A água viva dentro de mim, ela quer jorrar, ela tem que sair. Amém? This is the body of Christ, my friends. Porque nós somos o corpo de Cristo, amigos. This is ministry. Isso é ministério. It's an overflow of life. É esse transbordar de vida que deve acontecer em nós. You see, I didn't just come to Brazil with a lot of notes, preaching notes. Eu não cheguei no Brasil com anotações, né? Olha, eu vou fazer pregações aqui. I came with the life of Christ and an overflow in my heart. Mas quando eu cheguei com a vida de Cristo que transborda no meu coração. And this morning as we were just sitting there at that table. E nessa manhã nós estávamos simplesmente sentados à mesa. I was just blessed by the love and the smiles and the warmth and the family. Eu estava abençoado, cheio da presença de Deus através do sorriso, das palavras, das conversas, do café. Last night
We had a mini revival again here, by the way. Oh, Celso glória a doesn't Deus. even know about this yet. Ontem à noite nós tivemos um novo avivamento aqui. O Celso nem está sabendo ainda disso. With Francis and Victoria and myself. Estava eu, Francis, Vitória. And myself, and it just the life of Christ was just flowing, and we E were talking a and vida discussing. de Cristo estava fluindo entre nós e a gente podia sentir isso. I didn't say to them, Francis, Victoria, can I get you 9 o'clock? Make sure you're there 9 o'clock. We're going to have a little mini word revival. Eu não falei para ele, Francis, Vitória, olha, às 9 horas a gente vai ter um avivamento aqui, tá? A gente vai... We were just chilling. How do you say chill in A gente estava Português. só curtindo, chillo? conversando. I like that word. You say chillo? Curtindo. Curtindo. É. Curtindo. Just relax, man. We were just relaxing. A gente estava relaxando, né? A gente estava só ali, parado, conversando. And the life of Christ started flowing. Mas a vida de Cristo começou a fluir entre nós. The river of God is full of water, Psalm says. Né? The streams of God. Os rios de Deus, eles são cheios, né, dessa água viva. So when the river begins to flow, you just stay with the flow, brother. E uma vez que você começa a sentir o fluido das ondas de Deus, você tem que seguir o fluxo. I will say it in English slang. E eu falo em inglês, uma gíria em inglês. Go with the flow, bro. Go with the flow, bro. Go with the flow, bro. Alguma coisa assim, ó, segue a onda, né? Segue. And that includes the sisters, Segue o okay? fluxo, talvez. Segue o fluxo. Go with the flow. But make sure you get in the flow. Make sure you get in the flow. Mas você tem que ter certeza que você vai entrar no fluxo, tá? There is a flow. There is a stream. São rios de fluxo. The Bible says there is a river whose streams make glad the city of God. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a nossa Bíblia fala. What is the name of that river? E eu quero que vocês me digam o nome desse rio que alegra a cidade de Deus. It is Zion. Zion. Sião, o nome é Sião. The life of Christ in the hearts of his saints. Isso fala da vida de Cristo dentro dos seus santos. And when we begin to fellowship with one another, there is a flow. E assim que nós começamos a ter comunhão com o outro, esse rio começa a fluir. Is the city of God observing this meeting this morning here? Será que a In cidade São Paulo, Brasil. Será que a cidade de Deus está ciente desse nosso encontro aqui em São Paulo, no Brasil? Are the millions of angels watching this meeting this morning? Será que há milhares de anjos assistindo esse culto, essa reunião, essa manhã? And all across this planet where God's people meet. E por toda a extensão do planeta nós temos pessoas se reunindo. Let me tell you something. What is your name again, our brother? Caio. Caio. As Caio was leading us this morning with wonderful guitar and singing. E eu quero falar isso para vocês também. Enquanto o Caio estava aqui louvando ao Senhor com seu violão. And the life of Christ was flowing from his heart. E a vida de Cristo fluía do coração do Caio. Did the city of God rejoice? Será que a cidade de Deus se alegrou com aquilo? Yes, because Sim. the stream of life is flowing, you see, the life of Christ. O rio dessa água viva está fluindo. And maybe you will look at me and say, thank you, Albert. Wow, you South African guys are quite excitable. I've seen you quite excited. Talvez você esteja olhando para mim e falar, obrigado, Albert. Parece que Maybe you have a little bit of Brazilian blood in you. Parece que esses sul-africanos são um pouco empolgados, né, quando eles pregam. Okay. Talvez você tenha um pouquinho de sangue brasileiro em você, não sei. And maybe you will say, okay, but just have a cup of coffee with me afterwards, Albert. And I will tell you all the difficulties in my life. E aí talvez você me convide para tomar um café, e eu vou poder compartilhar todas as dificuldades da minha vida. I don't have so much to be excited about. Mas eu tenho razão para estar empolgado e feliz. So now we're going to look a little bit closer at the secret of the seed. E é isso que eu quero falar para vocês nesse momento, né? Qual é o segredo dessa semente? Is the seed in my heart more powerful
than the seed in your heart? Será que essa mesma semente plantada no meu coração, ela é melhor ou maior do que a semente plantada no teu coração? Does the seed in my heart have more potential than the seed in your heart? Você acha que a semente que foi plantada no meu coração tem um potencial maior do que a semente que foi plantada no seu coração? See, no. What is your word? Sim ou não? No. What do you think? O que vocês acham? Sim ou não? It's the same seed. É a mesma semente. So the question is, here's the $1 million question. Agora vem a pergunta de $1 milhão. How do I get the life out of the seed? Como que eu posso extrair vida dessa semente? Okay, so now we're going to a specific text in the Bible. Então agora a gente vai para um texto específico da Bíblia. I was sitting there as we were singing, Eu estava sentado ali and I thought I wanted to do an illustration with the Bible. e aí eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma ilustração com a minha Bíblia. But I don't have my physical Bible with me. Mas eu não tenho a minha Bíblia física comigo agora. There was not enough place in my bag because I did a carry-on. Eu não tinha espaço na minha mala porque eu só trouxe aquela mala para levar comigo no avião. And I felt it was the Lord saying to me, you have to do this, Albert. E eu acredito que foi o Senhor falando comigo aqui, Albert, você precisa fazer But I'm like, Lord, I don't have a Bible here. E eu pensei, mas eu não tenho uma Bíblia aqui, Senhor. And sort of I'm speaking to the Lord. E aí eu estava trocando essas ideias com o Senhor. And that was the end of my discussion with the Lord. E aí ali acabou a minha discussão com o Senhor. So 2 seconds later, E 2 segundos depois, Brother Matthew leans over to me o irmão Matt, ele olha para mim. and he says, Albert, do you need a Bible? Ele pergunta, Albert, você precisa de uma Bíblia? That was a quick answer to prayer, right? Então With 2 seconds. foi uma resposta rápida de oração, né? 2 segundos. Okay, I just want to show. It's very simple, guys. It's not complicated. E o que eu quero compartilhar é muito simples, não é complicado, pessoal. I remember like yesterday. Eu lembro que ontem, One day I was just sitting on my bed in my room in South Africa, Swellendam, a town called Swellendam, South Africa. Ontem eu lembrei desse fato, né? Algum tempo atrás, lá no sul da África, na minha casa. I was in high school. I was about standard 7. That's about grade 9. Around about 14, 15 years old. Okay, eu tinha 15 anos de idade na época. I was reading something in the Bible. E eu estava lendo algo na Bíblia. And my heart jumped. E o meu coração saltou. With joy. De alegria. And I took my Bible like this. E aí eu peguei a minha Bíblia assim. Okay, let me take my glasses off here. Eu vou tirar um pouco meus óculos. I want to ask you to do that. If you have a Bible, otherwise you take your phone, if you follow in your phone, and you just put it here on your heart like this, on your heart. Se você tem a Bíblia, eu quero que você faça assim com ela. E se você só tem o celular, você pode pôr ele aqui no teu coração. And I just said to the Lord, oh, how I love your word. Eu falava para o Senhor, né, com 15 anos, lá no sul da África, Senhor, eu amo a tua palavra. I didn't plan to pray that. Eu não tinha planejado fazer aquela oração. I just said, Lord, how I love your word. How I love your word. Eu só abri meu coração e eu comecei a expressar para o Senhor, Senhor, eu amo a tua palavra, eu amo a tua palavra. David says, your word is better than thousands of pieces of fine gold. Davi falou, a tua palavra, ela é mais preciosa do que muito ouro. He says, your word is like honey in my mouth. Ele também disse, a tua palavra é como mel nos meus lábios. Jeremiah said, your words were found and I ate them. Jeremias falou, olha, eu encontrei o livro e eu o comi. And they became to me the joy and the rejoicing of my heart. E ele se tornou a minha alegria e o regozijo do meu coração. Listen, my friend. Ouçam, amigos. This is not the property of pastors, preachers, teachers and evangelists. Isso daqui não é propriedade de pastores, evangelistas, pregadores, mestres. And you have the seed of Christ in you. Você tem a semente de Cristo em você. But until your relationship with the Word of God becomes intensely personal.
O teu relacionamento com essa palavra deve se tornar intencionalmente pessoal. That seed that is within you cannot grow properly and healthily. Essa semente plantada em você, ela não tem como crescer da forma correta, saudável. There must be a time in your life where God's word becomes more precious than anything else in your life. A menos que a palavra de Deus se torne algo mais precioso da sua vida. Okay, now let's go to the portion of scripture Então nós vamos para a porção das escrituras agora, that in a certain sense, que de certa forma, more accurately and specifically que mais corretamente e especificamente speak of the process of the working of God's word in our heart. fala dessa obra poderosa da palavra de Deus dentro do nosso coração, Than anywhere else in scripture. mais do que qualquer outro lugar nas escrituras. I don't know if you can guess where that is, but you can go to Eu não sei se você já sabe qual é essa passagem, mas abra comigo no livro de Provérbios. Proverbios. Oh yeah, sorry, it's not French. You have to pronounce the S. E aqui Provérbios. não estamos na França, então nós pronunciamos o S. How do you say chapter in Brazilian? Capítulo. 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 2. Sorry, that was the Spanish. Provérbios capítulo. Okay. All the languages. Okay. Eu falei em espanhol, é muita língua parecida. Okay. I'm just going to. What I'm going to do now, guys. Então, Are you still awake, Brazil? vocês estão acordados? Sim. Amém. Ok. You wanna jump up and down if you want a little bit and stretch. Se você quiser dar um Let's do pulo aí, that. Stand up, please. Stand fiquem up. em pé. Vamos lá, pessoal, por favor, fiquem em Stretch a pé. little bit. Stretch your arms. And Estica seu braço lá em cima. Fernando is the man. You can watch him. He's the man with energy. He Olha knows lá, how to jump. aquele homem tem muita energia. Olha para ele e faz igual. Okay, just go like this. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Praise God. Louve a Deus. God is Glória a alive. Deus. Okay, and now I love your word, Lord. E agora eu falei, eu amo a tua palavra, I Senhor. love your word. Amen. Okay, now let's have a look. You can sit down. Agora vocês podem se sentar. Okay, now Proverbs 2. Então, Provérbios capítulo 2. Now you must be excited Você tem que estar empolgado. like when you are doing the best barbecue Da mesma forma que se você estivesse fazendo o melhor of the churrasco. week, okay? O melhor churrasco da semana. I want to see in your eyes that you're thinking about all this nice meat, the steak and the... Eu quero ver Sausage. nos seus olhos, tá? Que você está empolgado como se tivesse aquela carne maravilhosa. Aquela I'm watching picanha. you. I'm watching you. Eh? I Eu want tô to see olhando. Você está olhando aquela picanha maravilhosa agora. more excitement than when you hear that meat sizzle. E eu quero que você seja mais empolgado do que quando você ouve aquele barulhinho. Because we're coming to the real feast now, the real feast. Porque essa é a festa real, verdadeira. Now let's listen. This is a father speaking to his son whom he loves so much. Então, o que nós vamos ler aqui? O pai falando com o filho que ele ama muito. And is giving him the secret E ele vai passar para o filho o segredo. of the unlocking of the riches of the human heart. O segredo que abre as portas, né, do tesouro do coração humano. So open your heart, open your spirit, Então abra o seu coração, abra seu espírito and receive the word of God. e receba a palavra de Deus para você. Let's go. Let's go. Are you ready? Vocês estão prontos? Sim. Are you ready? Vocês estão... Amen. Amém? Amen. Let's go. My son. Diz aqui, meu filho. Now listen to this as if Provérbios 2. So think about this. Eu quero que vocês pensem nisso. When he says sons, the daughters are included, okay? Quando ele fala filho, as filhas são inclusas também, tudo Now bem? this is your heavenly Father speaking to you, my friend. E esse é o seu Pai Celestial falando com você agora. Oh, I've been a Christian for so many years. Eu sou cristão já por tantos anos. When last have God spoken to me? Quando foi a última vez que Deus falou comigo?
When last have you opened the Word? Quando foi a última vez que você abriu a palavra dele? When you open the Word, the mouth of God opens. Porque quando a palavra Amém? de Deus é aberta, Deus está falando com você. So here we go. My son, Então vamos lá. Diz aqui, If Provérbios 2:1. if you will receive my words. There's the first verb. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras Receive my words and hide my commandments. Second verb. With you. e guardar no coração os meus mandamentos. So that you incline. Third verb. E agora o versículo 2: se der ouvidos Your ear unto wisdom. à sabedoria And apply. e inclinar Next o coração. I like that incline now. Inclinar. Inclinar. Yeah. Incline, inclinar. I love yeah. that. I love the sound of the word in Portuguese. Okay. Ele gosta. So that you incline your ear unto wisdom and apply your heart to understanding. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Yes, if you now listen. Now look at verse 3. Agora, atenção no versículo 3. Now it intensifies. Agora vai ficar mais intenso. If you cry after knowledge, Se clamar por Father, I need entendimento. knowledge. Pai, I eu need preciso- your knowledge. If Eu you preciso cry after do teu knowledge, conhecimento, da tua sabedoria. if you lift up your voice for understanding, Se você levantar a voz buscando entendimento. if you seek her as silver Se você buscá-la como um tesouro escondido. and search for her as for hidden treasure. E procurar como procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. So let's just stop there Vamos first. parar aqui por um instante. Does this sound like serious instruction to you? Será que isso parece que são instruções que devem ser levadas a sério para você? If you have a hard copy Bible, you can circle all the verbs. Você pode, se tiver uma caneta, circular todos os versículos. Now listen to me very carefully, Eu saints. quero que vocês escutem com muita atenção, pessoal. There is no way you can get past this instruction Não há outra maneira de você conseguir essa instrução for your heart to be fully unlocked. para o seu coração ser totalmente destravado. It is for you É para você and for me e para mim and for e Celso. para o Celso. It is for us. God gives it to us. É para todos nós. Deus está falando com todos nós. You have to seek. Você deve buscar. You have to cry for understanding. Você deve clamar por entendimento. You cannot go to Celso and say, Pastor Celso, can you please cry out for understanding for me? Você não tem como chegar para o Celso e falar: Pastor Celso, você pode clamar a Deus por entendimento para mim? He will tell you, Ele vai falar para você: I'm sorry, my brother, I can pray to the Lord, but this is something you have to do for yourself. eu sinto muito, meu irmão, eu posso orar a Deus, mas clamar a Ele por isso é algo que você tem que fazer sozinho. Por quê? Por quê? Because Por quê? it is same thing. Okay. In French, you have pourquoi, Yeah. and then another word for because. Em francês tem uma palavra quando você pergunta o porquê e outra para responder For you, porquê. why and because is the same word. Okay. Como em inglês, mas em português. Okay. So why is it necessary for you to do that yourself? Why? Sorry. Why is it necessary for you to do that for yourself? Por que é importante você fazer isso para você mesmo? Because your Father wants to hear your voice. Porque Ele é teu Pai, Ele quer ouvir a tua He wants voz. to hear your cry. Ele quer ouvir o teu clamor. He wants to see your seeking. Ele quer ver essa busca no teu coração. How many of you are completely satisfied? Quantos de vocês hoje pode dizer: eu já estou completamente satisfeito With com the growth of the seed within you? o crescimento dessa semente dentro de mim? Can I see who has been born again for longer than 5 years? Quem aqui nasceu de novo espiritualmente por mais de 5 anos? Can I see your hands? Posso ver sua mão? So everyone who's been born again for longer than 5 years. Então, qualquer um de nós que levantou a mão, que já conhece o Senhor por mais de 5 anos, The initial excitement you had about Christ. você lembra daquela empolgação inicial que você teve quando conheceu Cristo? Did it go down? Será que essa empolgação começou a ir para baixo? Or did it go up?
Ou ela foi sim. Is it rising or is it falling? Ela tá caindo. I'm giving you the secret, guys. You should be jumping up and down like Fernando when we're worshiping. Hey? Igreja, eu tô dando para vocês um segredo, é para vocês estarem aí, ó. This is the secret to if you are disappointed. Porque, olha, presta atenção, se você está desapontado If hoje, you are disappointed as a believer in what you see in yourself and you, se como cristão você não está satisfeito com o que você vê em você mesmo, Lord, the things don't work out. Maybe I'm just a bad Christian. I'm just Senhor, não sei o que acontece, eu devo ser um cristão horrível mesmo, eu não sei. So I'll rather just go on with my miserable little life and just let other guys perform and do their thing and be excited about Eu it. acho que eu vou levar a minha vida cristã desse jeito e deixar os outros que estão, na crista da onda viver essa experiência com Deus. And then for you, life becomes like Bugs Bunny. Another day, another carrot. Se para você a vida cristã se tornou uma rotina, que você vai empurrando dia após dia. Another domingo, going through the motions. Outro domingo chegou, e todas aquelas emoções vêm. We have to go there this morning. Vou ter que ir para a igreja logo cedo. But at least maybe tonight I can watch a good movie. Talvez à noite eu possa assistir um filme bom. Then I will feel better. Aí eu me sinta melhor. What's wrong with that picture, huh? Tem alguma coisa errada com essa fala, não tem? I'm not saying you cannot watch a good movie. Eu não estou falando que você não possa assistir um filme bom. I'm just asking you, where's your excitement? Mas o que eu estou perguntando é, onde que está a tua empolgação? Are you excited about coming together with the people of God? Onde que está a empolgação de pensar, eu vou me reunir com o povo de Deus? Saying, Lord, this is the place of life. E esse lugar é o lugar de vida. There's life here. A vida aqui. But then there must be a time in your life when these verbs of Proverbs 2 verse 1 to 4 Mas tem que haver um momento na sua vida em que esses versículos, Provérbios 2 de 1 a 4, is for you a reality. que tem que se tornar a tua realidade. The word there's a Greek word in the New Testament. It's the word prosecho. Há uma palavra em grego no Novo Testamento que se chama proserro. I don't want to sound fancy. I'm doing it for a purpose. E eu não estou falando isso para parecer legal, uau, não. Eu estou falando com um propósito. The writer to the Hebrews O autor aos Hebreus and the Apostle Peter, they use this word. e também o apóstolo Pedro, os dois usaram essa mesma palavra. Or a similar word. Sunecho, prosecho, it's the same meaning. É o mesmo significado. Desculpe. Okay. But this word is all about becoming. It's about almost like an addiction. They say you must become addicted to the word of God. Essa palavra usada é como se fosse um vício. Você tem que ficar viciado na palavra de Deus. Is there a legitimate addiction? É um vício legítimo, é bom de se ter. Yes, there is. Yes, there is. Ele deve ser. And the addiction is to the word of God. Essa dependência da palavra de Deus. Okay, I'm going to ask a quick question. Eu também quero fazer duas perguntas. What is the longest chapter in the Bible? Qual é o maior capítulo da Bíblia? Who can tell me? Psalm 119, right? Sim, Salmo 119. How many verses? Quantos versículos? 176 verses. 176 versículos. What is that chapter all about? Do que se trata o capítulo 119, o Salmo How 119? I love your word. Como eu amo a sua palavra. It is my meditation. É a minha meditação. Your testimonies I have taken as my heritage. Os teus testemunhos são os meus ensinamentos. They are the rejoicing of my heart. Eles habitam e ocupam todo o meu coração.
I'm just doing what Colossians 3:16 says. Então eu estou falando exatamente o que Colossenses 3:16 diz para fazer. Let the word of Christ dwell in you richly. Que a palavra de Cristo habite no seu coração ricamente. Speak to one another in psalms and hymns and E spiritual que songs. vocês Okay? falem uns aos outros com salmos, cânticos espirituais. So what is the effect of the word? Let's quickly look at the effect. If you do that, if you begin to cry out to understanding, and if you seek it as silver, what is the effect? Então, se você fizer exatamente o que diz aqui Provérbios 2, de 1 a 4, se você buscá-la como prata, se você desejá-la como quem busca um tesouro, qual vai ser o efeito disso? Just listen how precious this is. Presta atenção quão precioso isso é. So you've already had the hors d'oeuvres, the first part of the meal at your barbecue. Então você já tem a primeira parte desse teu churrasco. And aí. now we're coming to the steak. Mas agora a gente vai para a segunda parte. Yes, the steak. This is what will happen. E aí o que acontece é essa segunda parte. Then you shall understand the fear of the Lord Então você entenderá and find the knowledge of God. o temor do Senhor For the Lord gives wisdom. e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá. Out of his mouth come knowledge and understanding. Ele dá sabedoria e da sua boca procedem conhecimento. He lays up sound wisdom for the righteous. E o discernimento, ele reserva a sensatez para o justo. He is a buckler to them that walk uprightly. Como um escudo ele protege quem anda com integridade. He keeps the path of judgment Pois guarda a vereda do justo and preserves the way of his saints. e protege o caminho dos seus fiéis. Now, then you shall understand righteousness. Versículo 9. Então você entenderá o que é justo, você entenderá a justiça, o direito e o que é certo. Judgment and equity. I think you already said that part, didn't you? Yeah, sorry, Some yeah. of it. No, that's cool. I just picked up. Every good path you will understand. E aí você aprenderá When wisdom enters into your heart. This is for me so os precious. caminhos do bem, a sabedoria entrará no seu coração. And knowledge is pleasant to your soul. E o conhecimento será agradável à sua alma. Discretion shall preserve you. O bom senso guardará, Understanding shall keep you. o discernimento o protegerá. Okay. So what is he talking about there when that happens? O que ele está falando aqui? O que acontece? He's talking about Galatians. You can put, if you have your Bible there, otherwise if you take a note, Galatians 4 verse 19. Ele está falando em Gálatas 4, versículo 19, yes. 19. Where Paul says, my children, for whom I am in pangs of birth again, Paulo ele fala, meus filhos, por quem eu sofro com dores de parto, until Christ is formed in you. até que Cristo seja formado em vocês. So you have Christ in you. Então você tem Cristo em você. Amen. Amém? Amém. But does that seed of Christ have to grow? Mas essa semente de Cristo Yes. deve crescer, amém? It's all about growth. É tudo sobre crescimento. You cannot do what the seed can do. Você não pode fazer o que a semente vai fazer. You just have to create the environment for the seed to E grow. você precisa dar à semente o tratamento para que ela cresça, o ambiente para que ela cresça. So listen to this. Very simple. Então nós vamos fazer isso do modo bem simples. You can count the pips in a pumpkin, the seeds in a pumpkin, Você pode contar as sementes de uma abóbora, but you cannot count the pumpkins in a seed. mas você não pode contar a quantidade de abóboras que tem dentro de uma semente. You understand? Vocês entendem isso? So I mean, we can count the people here in this building, Você pode contar as pessoas desse prédio, nessa and let's sala. say you are a seed. You are a seed. Okay. Você é uma semente. Now I can start from here E eu with posso Mayara, and começar a contar aqui da Maiara. and sometimes this is how we think of our church. Let me see how many people how many seeds do I have? E às vezes a gente pensa assim em relação à igreja, vamos ver quantas sementes eu tenho. But you know what? God doesn't count. Mas Deus, ele não conta, He weighs. ele pesa, He weighs.
ele pesa. Because he wants to know what is happening to that seed inside of you. Porque ele quer saber o que está acontecendo com a semente dentro de você. And I do not know how many pumpkins are in that seed. Eu não sei quantas abóboras tem naquela semente. I can only look at you with my eyes and I see you are from Brazil, you're from São Paulo. Eu posso apenas olhar você com os meus olhos e saber você está aqui no Brasil, você But I está aqui don't em know São what will Paulo. happen to that seed of Christ in you. Mas eu não tenho ideia sobre o que vai acontecer com essa semente de Cristo plantada em você. Unfortunately, in our church culture, we have become like little bonsai trees. Infelizmente, nas nossas igrejas, nos tornamos como aquelas árvores bonsai, né? You know what a little bonsai tree is, Você sabe right? o que é um bonsai, uma árvore So we bonsai? come and it's just a little, oh, you little believer. Ela é tão pequenininha e bonitinha, ela nunca cresce. You know, it's just for show. Ela só serve para enfeitar. Oh, let's cut the leaves. Oh, look how beautiful it looks now. Você dá uma saparadinha e ela continua bonitinha. Just in this little pot. Mas- Oh, so cute. Mas ela só é It's a isso. fufu. What is the word? É uma árvore fofinha. Fofinha. Sorry, I got it wrong. I thought it was fufu. Okay, fofinha. Fofinha. So very cute. Muito fofinha. This is not what God has called you to be. Mas não é isso que Deus nos chamou para ser, uma árvore fofinha. I'm going to end, and you must have faith when I make that statement. Believe me. Você deve lutar para viver essa declaração. 3 minutes with a story from history. Uma história de uma árvore. Who knows who the man C.H. Spurgeon is? Who know about C.H. Spurgeon? Quantos aqui já ouviram falar de Charles Spurgeon? Okay, quite a lot of you know. Bastante pessoas. He was called the Prince of Preachers. Ele é chamado, conhecido como o príncipe dos pregadores. And his sermons have been published. They were printed. Os seus sermões, eles são Printed and published. impressos, publicados. And the material, the volumes are more than the Encyclopedia Britannica. E todo o conteúdo é maior do que a enciclopédia britânica. How did this man become so fruitful? Como que esse homem se tornou tão frutífero? What happened in his life? O que aconteceu na sua vida? C.H. Spurgeon was a young man of about 16 or 17 years old. Ele tinha 17 anos de idade, Spurgeon. And he was just sort of depressed walking in England. It's snowing, it's cold. E ele estava caminhando nas ruas, where is this London? In England. Na Inglaterra, estava depressivo. And he walks past a church building. Ele estava no dia de chuva. Ele passou em frente a um prédio, uma igreja. And he hears a movement in there and sounds. E ele ouviu alguns sons vindo lá de dentro. So he goes in and there's only about 7 or 8 people sitting there. 7 or 8. Ele entrou e tinha 7 ou 8 pessoas sentadas ali. And the guy who speaks E o cara, is a deacon of the church because the pastor or elders couldn't come. o that homem evening. que estava falando naquele dia era um dos diáconos da igreja porque o pastor não podia vir naquele dia. Now that deacon probably thought, oh, it's so cold. I actually hope no one comes so that I can just go home. Aquele diácono aquele dia, ele estava sentindo tanto frio que ele provavelmente pensou: tomara que ninguém venha hoje, né, para que eu possa voltar para minha casa. And he's like, oh, okay, there's 6 people in the whole building. Mas ele viu 6 ou 7 pessoas e ele falou: eu tenho que fazer alguma coisa, né? Okay, but let me give my message. Então ele falou: eu vou dar minha mensagem então para essas pessoas. And here comes another guy. It's a young guy who comes in, and this guy is C.H. Spurgeon. E aí entra uma outra pessoa que é o Spurgeon, né, naquela reunião. And while he's preaching from the book of Isaiah, E aquele homem, aquele diácono, ele estava pregando do livro de Isaías. he speaks from the text that says, "Look to the Lord and be saved."
O texto falava simplesmente isso: olhem para o Senhor e sejam salvos. And he looks at Spurgeon and he says to him, "Look to the Lord and be saved, young man." Ele olhou para o Spurgeon e falou: olhe para o Senhor And e that seja salvo. word falls into Spurgeon's heart. Aquela palavra, ela entrou no coração de Spurgeon. And how many pumpkins were in that seed? E quantas abóboras haviam naquela semente? Thousands upon thousands upon thousands of people. Milhares e milhares e milhares. Now, I'm not saying you are maybe the C.H. Spurgeon of Brazil, Eu não estou falando que você é o Charles Spurgeon do Brasil, but what I am saying mas o que eu estou dizendo is do not restrict yourself to the little bonsai, little tree, okay? o que eu quero dizer é que você não se limite a ser um bonsai, uma árvore bonsai. You do not know what God can do through you when His word becomes powerful within your heart. Porque você não sabe tudo que Deus quer fazer com a sua vida se a palavra dele crescer. You do not know where it will take you. Você não sabe onde ele vai levar você. When we were at the conference this Enquanto week, nós estávamos na conferência essa semana, we had a pastors meeting, one of the meetings, nós tivemos uma reunião com os pastores durante aquele tempo. and Celso said something to us that was really a great blessing to me. E o Celso compartilhou uma palavra, uma passagem que tocou muito o meu coração. He said, God speaks the language of faith. Ele falou: Deus, a língua de Deus, a fé é a língua de Deus. So can we quickly stand up, please? Vamos ficar todos de pé, por favor. And as we pray, Nós vamos orar. I want you to be, just very simply, just be honest with God about where you are and about what you have done with His word that was given to you. Eu quero que você seja muito honesto com Deus e você fale para Ele onde você está, como você está e o que você vai fazer com a palavra que Ele derramou sobre você hoje. And all I'm going to do, very simply, Então tudo que eu peço para você fazer é algo muito simples. is just to ask the Father É pedir que o Pai to minister to all of us ministre a cada um de nós in this coming week nesta semana and to remind us by His Spirit e que Ele nos lembre pelo Espírito Santo dele of the message of Proverbs 2 verses 1 to 11. a mensagem de Provérbios capítulo 2 dos versículos de 1 a 11. So I have done what I feel the Lord has told me to do. Eu fiz aqui o que eu senti que eu deveria fazer, o que Deus me mandou fazer. The ball is in your court. Agora está com você. And if you're a younger person here, Se você é um jovenzinho aqui, please do not say, oh, there's a lot of time still for that real serious Christianity. você não tem que pensar, não, eu tenho muito tempo para levar isso a sério. Do not do that, please. Por favor, não faça, não diga isso. Do not waste time. Você não quer perder tempo, você não quer perder tempo. I cannot go before the Lord for you. You must go to the Lord. Eu não posso ir ao Senhor por você, mas você deve ir até o Senhor. And have that conversation about His word. E você precisa ter essa conversa com Ele. God loves you, Deus te ama. and He wants that seed in you to grow. E Ele quer que essa semente em você cresça. Amen? Amém? Just very short. Let's just pray. Amém. Vamos orar. I love this brother of mine, by the way. That one too. Eu amo esse irmão aqui. Eu te amo também, Senhor. And this one. E esse outro aqui também. I love Brazil. Eu amo o Brasil. And let's just ask the Lord together. The three of you guys be one with me as well. If we bless the congregation. Então eu quero que vocês sejam um comigo ao nós abençoarmos a congregação agora. I just feel us to do that. Can you stretch out your hand? You too. Será, stretch out the você hand também, towards Kevin, faz the isso. congregation. Estenda a tua mão e vamos orar. And just let's bless them. And you can bless us. Thank you, Lord. Vocês podem nos abençoar. Senhor, nós te pedimos. We need the body of Christ. Nós precisamos de todo o corpo de Cristo. We need to pray for one another. Nós precisamos orarmos uns pelos outros. So we just ask that the love for your word would increase in our hearts.
hearts. Senhor, nós pedimos que o amor pela tua palavra cresça dentro dos nossos corações. That we would look away from all the troubles and circumstances, Lord, Senhor, nos ajuda a tirar os olhos dos problemas, das dificuldades, Senhor. and be serious about your word. E sermos sérios em relação à tua palavra, Deus. And your Holy Spirit will draw us Que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dirija. until your word begins to run with us. A tua palavra, Senhor. First, we take the word, Senhor, nós queremos primeiramente pegar a palavra, receber a palavra. and then the word takes us E que a tua palavra depois nos leve, Senhor. and runs with E us. corra conosco, Senhor. Amen. Amém. Amen. Thank you, guys. Deus, Thank you for obrigado, your patience. pessoal. Deus I abençoe. appreciate it very much. Thank you, Albert. Thank you so much. It's a pleasure, brother. Amém, queridos.